de quarentena para poder ser advogado de uma das partes, tá? A lei fala em mediador judicial, tá certo? Portanto, se você for mediador extrajudicial, no meu ponto de vista, resolveu lá uma questão e, pô, você é um brilhante mediador, eu percebi que o senhor também é advogado, dá para o senhor me defender numa ação envolvendo um acidente de trânsito que não tem nada a ver com aquela questão, eu não vejo problema, tá? A gente já falou dos conceitos, né? Então, vamos lá. Mediação e conciliação se contrapõem, como eu estou dizendo ali, de acordo com a técnica de abordagem. A minha abordagem vai ser de uma maneira, se for conciliação, e de outra maneira, se for mediação. Tá? O conciliador tem uma participação mais ativa, o mediador ele ouve mais do que fala. Senhores, tem situações de mediação que lá pela sexta sessão, o ex-marido fala boa noite para a ex-mulher. Lá pela sexta. É um jogo de paciência. Não se olha na cara, né? Acho que a doutora já presenciou isso, a doutora ali também, né? E fora aqueles conflitos que ficam ali enraizados, enfim, que a gente tem que tentar evitar. Então eu defendo que não precisa da presença do advogado na fase pré-processual. Para mim, na fase pré-processual é um ato de cidadania você resolver o seu conflito, tá certo? Você ir lá e se entender com a sua vizinha, etc, etc. Quando eu fiz meu estágio, que eu, embora tivesse 22 anos de advocacia, fazendo audiência todo dia, toda semana, fui obrigado a fazer o estágio de mediador, então eu era lá um ouvinte, ficava vendo. E vocês não têm ideia o que eu presenciei, do ponto de vista de Sejusc, no Fórum Central, lá na Rua Vergueiro, situações conflituosas que as pessoas criam, senhores, que elas não conseguem engolir, né? Vou dar dois exemplos muito rapidinhos, vocês vão achar que é fantasia da minha cabeça, como esse Ribas é mentiroso, deve ser pescador, mas é verdade. Tinha uma situação concreta na qual uma vizinha entrou com uma ação por dano moral, por ofensa à liberdade religiosa dela, porque a vizinha fazia o sinal da cruz. Era uma católica e uma evangélica. E eu acompanhando aquilo foi me irritando de uma tal maneira. E a mulher falava assim: olha, eu faço sinal da cruz para pedir proteção a Deus, porque eu estou saindo da minha casa. Eu tenho medo de ser assaltado. Por que só não faz depois que passa pela minha casa? Porque é logo em seguida que eu saio da minha casa com essa proteção. E aquilo ficou, foi me irritando, que eu estava fazendo estágio. Eu falei: sem conciliação, manda para o juiz isso aí, que ele ganha muito bem para julgar isso. E pronto. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nem sempre você vai achar que você vai conseguir resolver os problemas da humanidade, né? E é verdade isso, senhores, é verdade, é sério. O juiz ganha quanto? 50, 60 mil reais? Vai lá e julga isso aí. Tem auxílio moradia? Vai lá, julga isso aí. Boa sorte, se vira, né? Porque eu estou querendo dizer para vocês, de maneira indireta também, que você não tem um compromisso com a quantidade. Tem pessoa que é chata mesmo, que não vai resolver o conflito ali só porque você resolveu ficar aí tentando. Não resolve. Uma outra situação concreta, rapidamente, era uma audiência numa situação que uma senhora comprou uma casa ao lado de uma escola infantil. E aquela molecada de 4 para 7 anos pré-escolar, na hora do recreio, às 3 da tarde, recreio, né? Agora eu entreguei a minha idade. Na hora do intervalo, fazia uma bagunça, e era a hora que a mulher cochilava lá, dormia, tirava a siesta dela, né? E ela queria que ele evitasse aquele barulho de alguma maneira, e o cara gentil, o dono da escola: não, senhora, eu vou mandar erguer os muros, não, isso não vai adiantar, eu acho que o senhor tem que mudar de lá. Ela queria impor que ele mudasse lá, vendesse a escola, fundasse a escola em outro lugar. Então, senhores, tem pessoas que, por mais que você tenha técnica, compreensão, seja psicólogo, terapeuta, médico, veterinário, você não vai resolver. Manda para o juiz também. Aí uma única pergunta que eu fiz: a senhora comprou há muito tempo o imóvel? Comprei há 1 ano. A escola está lá há quanto tempo? 30 anos. A senhora pagou muito caro? Não, foi um preço maravilhoso, né? Então, e ela é aquela pessoa sistemática, né? Uma vez eu mudei de um apartamento que eu comecei a fazer a barba, batendo assim na pia, 7 da manhã. Daqui a pouco veio a vizinha, tocou a campainha: o senhor dá para parar de fazer barulho? Como assim?
Não, eu estou ouvindo um tá. Falei, nossa. Depois desse dia eu mudei de prédio, né? Mudei de casa, fui morar em casa. Porque tem pessoas que são muito sensíveis, são muito suscetíveis, não sabem ver em comunidade. Sabe assim, tem uma situação concreta na qual ela acha que ela tem que ser a personagem principal e acabou, ela não quer ceder, que nem aquele filme lá do nosso querido Robert, como é que é? Esqueci o nome. Enfim, alguém tem que ceder o filme. Tem lá um conceito de mediação, que é um procedimento ético que busca restabelecer o diálogo entre contentores por meio de um terceiro imparcial, com autoridade dada pelas partes, mediante entrevistas confidenciais, o estabelecimento ou restabelecimento da relação social. E a conciliadora, eu penso que ele se intromete no mérito e propõe alternativa de solução que possa ser viável para evitar a imposição de uma sentença às partes litigantes. Tá? A questão polêmica. Conciliação pré-processual, presença de advogado. Já falei meu ponto de vista. Mas sou aberto a entender o que vocês quiserem falar, porque tem muita gente que não pensa assim. Acho que o advogado já tem que estar presente mesmo na fase pré-processual, no SEJUSC. Óbvio que se eu criar uma câmara de conciliação e mediação no meu escritório, e eu souber que as partes vão vir com o advogado, uma delas vai vir, eu vou falar para o outro, você tem que vir com o advogado, para dar um necessário equilíbrio, enfim. A audiência dispensada, né? As partes não querem audiência. Isso é inconstitucional, desculpa, a presença do advogado é dispensada, é inconstitucional. Na fase processual, para mim, não tem nem o que discutir, tem que ter advogado, tá? Para mim, conciliar e exercer a cidadania é uma moderna visão do acesso à justiça. Tem o centro de conciliação que a gente já falou. Nós vamos ver uma restrição que tem do advogado mediador lá, por conta de uma evolução legislativa que eu vou citar para vocês. A questão da remuneração, da voluntariedade do concurso público. Tá? Ali, se a petição tiver em termos, o juiz designará a audiência de conciliação. Está escrito ali o quê? Que ele designará, não tá, ele poderá designar. Né? O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de mediação. Senhores, esse onde houver foi um acréscimo do legislador. Estava assim antes, ó, o conciliador ou mediador atuará necessariamente na audiência de conciliação. Aí começou um lobby do país inteiro, do Acre, do Pará, entendeu? Dizendo assim, a gente não tem mediador aqui, não sabemos nem o que é isso, se come com farinha e tal. Aí eles resolveram colocar a expressão onde houver, para poder resolver essa questão que, do meu ponto de vista, é operacional, é de operacionalização, é de ter estrutura para ter mediador. Aqui em São Paulo nós temos uma demanda de mais de 1 milhão de mediadores, é necessário aqui em São Paulo, o Estado, né? Então, onde houver, atuará necessariamente, mas ele quis dizer ali onde houver, não que o juiz possa, no meu ponto de vista. Ora, se o mediador e conciliador é auxiliar do judiciário, o juiz não pode virar a chavinha e ser auxiliar do judiciário e depois ser juiz. Para mim não pode. Ah, mas não dá, Ribas, e onde não tiver, vamos arrumar um jeito, vamos virar, sei lá, chama o pajé, o cacique, o líder comunitário o membro do Rotary, né, doutor? Sei lá, mas tem que pôr alguém lá para fazer esse papel, porque ele vai ser parcial. Eu duvido você ouvir situações sigilosas de uma das partes, que isso não vai influenciar no seu intelecto, a ponto de você decidir em favor dessa ou daquela pessoa. Duvido muito. Agora, aí se fala, Ribas, mas se for advogado, o advogado ele tem que ter esse discernimento suficiente, por conta do dever profissional dele de sigilo, de usar aquilo em favor. Nós advogamos, quantas vezes você tem lá uma situação na qual te mandam uma proposta de acordo, doutor, vamos tentar um acordo aqui, mas vamos usar isso no processo e todo mundo obedece. Tem que obedecer, porque nós temos uma legislação, que eu diria assim, forte, do ponto de vista ético profissional, que pode nos punir se a gente não agir dessa maneira, certo? A questão de ter mais de uma audiência de mediação e conciliação, já falamos, né? Eu estou falando certo com o que eu escrevi. Ali, ó, tá assim. O autor deverá indicar na petição inicial o seu desinteresse na autocomposição.
determina a forma com que as partes devem se manifestar acerca do desinteresse na audiência de conciliação. Pessoal, aquele artigo 5º é requisito essencial da petição inicial. Para mim, se ele não falar isso, o juiz tem que mandar emendar a inicial no prazo de 5 dias, dizendo se ele tem interesse ou não. E se ele não o fizer, tem que deferir a petição inicial. Tá certo? O juiz não é obrigado a saber. Aí já está tendo uma interpretação dos nossos magistrados, que eu ouvi mais de uma vez em outros estados, inclusive, dizendo que se ele não colocou, está implícito que ele não quer. Pô, o sistema não permite coisas implícitas, né? Não permite, tem que colocar. Havendo desconsórcio, etc, etc. E aí está, o réu, por petição apresentada com 10 dias de antecedente, contados da data da audiência. Primeiro começa uma discussão se a audiência é dia 10 de junho. Os 10 dias são úteis ou corridos, que vem para trás. Que o código fala hoje em dias úteis, ou são corridos. Uma discussão tal, percebemos que quando nós falamos em prazo que retroage, é corrido. Não é útil. Segundo, ele vai ganhar tempo ali no sentido de esperar 10 dias antes da audiência para ele fazer uma petição dizendo que ele não tem interesse. Nosso judiciário está atolado. Acho que uma audiência aqui em Guarulhos, faz tempo que eu não tenho um processo aqui, deve estar sendo marcada lá para fevereiro do ano que vem, vamos supor. Aí, uma semana antes do carnaval, você vai lá e ainda faz uma petição ganhando mais 10 e mais 15. Porque teu prazo de contestação começa da data do protocolo desta petição, né? E aí eles entenderam que quando falamos que autor ou réu demonstra desinteresse, é qualquer dos dois. No meu primeiro artigo que eu escrevi sobre o tema, ainda na época que era projeto, para mim não era qualquer um dos dois pedindo, não ia ter audiência. Teria que ser os dois. Doutor Samuel, tem um processo aqui que o senhor é advogado da parte contrária, vamos fazer uma petição em conjunta, demonstrando que nós não temos interesse na audiência? Pô, Ribazão, não temos mesmo, né? Já conversamos bastante, petição conjunta é boa. A interpretação tratando que qualquer dos dois que demonstrar o desinteresse, dado ao princípio da voluntariedade aplicável à mediação, ela não se realizará. Forçado para mim. É muita forçada de barra, assim. Porque o legislador quis que eu me aproximasse do advogado da parte contrária, até da parte contrária, fazendo essa petição. E ali já bati um papo e tal, né? E, no entanto, a legislação está interpretando dessa maneira, a jurisprudência, tá? Por meio eletrônico, né? A questão do não comparecimento justificado do autor ou do réu acarreta uma sanção por conta de prática de um ato atentatório. Então vamos lá. O autor pede a audiência. O réu não manifesta o desinteresse na audiência até 10 dias antes dela se realizar. E aí não vai. E não teve enchente, não teve fogo no Joelma, não teve nada, nenhum motivo justificável para ele, de maneira plausível, demonstrar por que ele não foi. Praticou ato atentatório, automaticamente. Vai ser punido com multa e que o juiz vai estabelecer ali. Tá? A questão é que eles quiseram dar uma seriedade na audiência de mediação e conciliação. Aí chega um momento que tinha que uma necessidade urgente de apressar a aprovação do código. E aí eles começaram a arrumar esses jeitinhos aí para poder passar. Não da maneira que eles queriam. Desculpa, mas para mim há uma certa hipocrisia em tudo isso aí. Na maioria dos países tem mediação e conciliação, e olha que eu li de vários países da América Latina, até do exterior, é compulsório. Você quer que o Estado resolva o seu problema? Só que antes você vai ter que tentar resolver você sozinho. Depois o Estado vai sim tentar resolver o seu problema através de uma sentença. A sentença é maravilhosa do ponto de vista de você tirar dos seus ombros essa responsabilidade e colocar sobre o judiciário. Agora, e quando nós temos, por exemplo, senhores, uma parcial procedência? Você não fica satisfeito? A parte contrária também não fica, que perdeu parte da lide.
E é isso. Senhores, eu tenho amigos juízes, o Dr. Samuel também deve ter, que trabalham na área de família. Vocês lidam com situações de família aí. Você acha que é fácil para o juiz definir a guarda de uma criança? Né? Uma medida de segurança para uma criança que foi justamente acusada de assédio sexual pelo pai porque a mãe não se conformava com a separação? Você acha que é fácil para um juiz decidir isso com a aplicação pura e simples da lei? Lógico que não. Então essas questões aí, a mediação é o remédio salutar aí que a gente tem para resolver. Esse artigo aí é sensacional. Por quê? Porque posse velha e posse nova, lembra dos bancos da faculdade? Posse nova é menos ano e dia, portanto ela é fresca, uma posse que acabou de acontecer. Ou seja, o proprietário ou o possuidor, o compromissário possuidor, sabe que aquilo lhe pertence, foi turbado ou esbulhado. E como é menos ano e dia que a pessoa fez aquilo, ele vai lá e pede uma liminar para tirar a pessoa do seu imóvel, por exemplo. A lei queria dizer o seguinte, que nessas situações teve que ter uma audiência de mediação antes do juiz dar a liminar de reintegração de posse, para ver se haveria algum caminho, do ponto de vista de ficar mais tempo, até achar um abrigo, ou pagar alguma mensalidade de aluguel, sei lá, né? Aí o cara, quando foi escrever o texto, ele errou. Olha o que ele escreveu lá, senhores. Há mais de ano e dia. O juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, senhores, tem liminar com posse de mais de ano e dia? Não. Ele arrumou tudo aí, quem escreveu esse artigo. O artigo originário não estava assim, era menos de ano e dia, e eu conversei com uma pessoa que foi o autor desse dispositivo. E ele falou, Rivaz, na datilografia lá do Senado, lá na Câmara, eles erraram. Tem um livro tem um livro aí que fala sobre os bastidores da Constituição de 88, que mostra um monte de artigo lá que foi datilografado de forma conveniente para alguém. E esse foi um. Está errado. Eu tenho conversado com uns amigos que trabalham com isso. Como é que você está lidando com 565? Você ignora o conteúdo. Posse em menos de ano e dia, eu marco a audiência de mediação. Marco para ver se a gente consegue resolver, para evitar um dano social, uma morte violenta, etc. Tá? Então, senhores, tem essa parte aí que a gente, se você for olhar no código, está desse jeito. Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da... Esse dispositivo é muito interessante, porque ele permite que nas ações de família, não fica só o juiz ali, coitado, tendo que resolver questões relacionadas à psicologia, assistência social, psiquiatria, etc. Ele pode se valer de quantos profissionais forem necessários para resolver esse tipo de demanda. Ele fala que pode suspender, e aqui a novidade: recebida a petição inicial, após providências referentes à tutela antecipada, se for o caso, o juiz mandará citar o réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o artigo 694. Nas ações de direito de família, é obrigatória a audiência de mediação e conciliação. E o réu, ou a ré, ela não tem conhecimento do libelo, se bem que libelo é antigo também. Ela não tem conhecimento da petição inicial. O oficial vai lá e só fala, tem uma ação judicial da tua ex-mulher e você vai ter que ir lá para comparecer. Mas do que se trata? Não, o senhor só vai saber lá. Isso citou uma discussão pela OAB, enfim, porque eles entendiam que cerceio o direito da minha atuação na advocacia em prol do meu cliente, né? Mais ou menos que nem a pessoa foi chamada para ir para a delegacia, e todo mundo morre medo da delegacia. Você vai lá primeiro, doutor, do que se trata? Meu cliente pode ser preso, né? E é mais ou menos o que se passou aí. Então é assim, o advogado pode ter acesso antes da parte à petição inicial, à discussão? O que vocês acham?
ele tem procuração da pessoa lá, do réu, ou da ré? Pode, pode. Até porque ele é indispensável à administração da justiça. Só que ele tem lá uma pessoa que, nesses casos, vai chegar nele e falar: doutor, faz a gentileza, não conta os absurdos que está aí na petição inicial, as ofensas. Dá uma limpada, não fala que viu ali, viu lá, entendeu? Que o Ricardão apareceu, não conta essas coisas. Não deixa a pessoa vir aqui de maneira mais beligerante do que já tem aqui no litígio. Não conte nada, conte só depois. E os advogados têm colaborado com isso. É o que os juízes resolveram fazer. Porque a rigor só poderia tomar conhecimento dessa petição inicial na audiência. Mas o advogado, e o Código de Processo Civil prima pelo princípio da cooperação, certo? Ele deve colaborar com o judiciário e não falar todos aqueles absurdos que a mulher falou, que o homem falou da mulher. Se bem que hoje em dia pode ser da mulher para a mulher, né? Do homem para o homem, né? Na petição inicial. Ok? É mais ou menos por aí. Agora, será que tem exceção para essa audiência? Ela é obrigatória, mas tem exceção? Vamos pensar numa exceção? Tem exceção, sim. Tem situações que nós já estamos vendo aí, que houve uma agressão violenta do ex-marido com relação à ex-mulher. Ela tem uma medida protetiva, Lei Maria da Penha. Então, nesses casos, o advogado vai lá, peticiona, dizendo: olha, ela não vai comparecer porque ela tem medo do marido, enfim. Ou o marido, enfim, contrário. Então, quando houver uma medida de proteção, uma medida protetiva em relação a qualquer das partes, essa audiência pode não ser obrigatória. Se a autor ou autor dizer isso na petição inicial, o juiz não tem a obrigação de marcar, para evitar um conflito maior, né? Ok? Pode ser tantas quantas forem necessárias para resolver o litígio, não tem mais um limite, né? E o prazo para a defesa é no dia seguinte à audiência de mediação nas ações envolvendo família. Então, agradecimento aí, mas espera aí, eu vou só citar para vocês aqui algumas coisinhas que podem ter passado. Vocês entenderam ali que ambas, o entendimento é no sentido de qualquer das partes? O autor não quer, então não tem. Se o réu quiser e o autor não quer, não tem. Se o autor quiser e o réu não quiser, não tem. Só que eu tenho fé em Deus que isso vai evoluir. Eu penso que se uma das partes quiser, tem. Vai ter que ter. Para poder a gente pensar nesse tipo de nova fase da solução dos conflitos. Nós vamos ter uma novidade que está na lei de mediações, que chama você ter cláusulas compromissórias. Então eu vou fazer um contrato de engenharia para construir uma casa para a doutora. Aí eu vou lá e falo: doutora, vamos colocar uma cláusula compromissória aqui dizendo que a gente vai fazer uma mediação antes do processo judicial? Ela: legal, vamos. Então, antes de a gente entrar qualquer demanda em torno daquela questão de entrega da obra, não pagamento, a gente vai para uma mediação, cada um com o seu advogado e tal, e isso tem que ser respeitado. Suponhamos que eu mude de ideia, eu falei: não vou não, falei com um advogado aqui porque eu não sou obrigado a comparecer nessa sessão de mediação. Nesse caso, o contrato mesmo já vai prever uma sanção. Eu já entro com a ação com ele tendo que me pagar alguma verba, algum honorário, alguma multa. Tudo bem? Aí nós vamos ter situações in med ab. Ou seja, antes do judiciário você passa por uma mediação. Não deu solução satisfatória, vai para a arbitragem. Tá? Então, são cláusulas compromissórias que agora são bastante maleáveis e vão começar a fazer parte dos contratos. Eu só vou ver aqui que eu trouxe dois acordos, são acordos recentes, para mostrar para vocês como é que o judiciário está lidando com isso, né? Bom, aqui tem uma ação de despejo por denúncia vazia. É um acórdão de 14 de março desse ano. E a parte entrou com uma apelação dizendo o seguinte, que era totalmente nulo o processo, porque o juiz não designou a audiência de mediação e conciliação, que do ponto de vista do colega aqui, seria obrigatório, de acordo com a redação lá do 334.
Aí eu vou ler só a ementa aqui, porque é cansativo. É ilógica e contraproducente a decretação de nulidade de processo já sentenciado para reabrir a fase postulatória e colher manifestação dos autores sobre eventual interesse na realização de audiência de conciliação, designando o ato apenas se a manifestação das demandantes for positiva quanto à sua realização. Ou seja, das duas, né? Essa medida certamente contribuiria para a solução da controvérsia, para um velho conflito, enfim. Ele entende que não é necessário, que não é obrigatória essa audiência, não gera nulidade no processo. Tem mais um outro aqui, e está bem fundamentado, viu, senhores? Mas não fundamentado do ponto de vista da doutrina. Isso a gente tem que reconhecer. É fundamentado com base em outros julgados, de outros julgados, entendeu? Outros colegas que pensam da mesma maneira, sem fundamentação nenhuma, dizendo que é perda de tempo, é protelatório, não tem estrutura para tanto, e se as partes se compor, não precisa de o judiciário marcar essa audiência, basta não ligar para o outro. Ação de cobrança de despesas comuniais, pretensão de anulação da sentença em razão de não designação de audiência de conciliação nos termos do 334 do CPC. Inconformismos que não encontram albergue legal, acordo que pode ser obtido a qualquer tempo, independentemente de intervenção judicial. Recurso não provito. Tá? Bom, eu queria agradecer a presença dos senhores, a paciência que estiveram comigo aí, com o doutor Samuel, da doutora Adriana, da gente estar aqui essa noite, aqui em plena segunda-feira, né? Embora eu esteja feliz hoje que meu time ganhou ontem, 1-0, mais uma vez, e hoje eu vim mais feliz aqui por conta disso. Não que eu viria triste, até porque vocês são pessoas simpáticas e tal, mas certamente isso contribuiu. Muito obrigado pela atenção dos senhores, viu? Doutor Cláudio, nós que agradecemos a sua presença e, obviamente, na prática, né, pelo menos nas minhas ações, eu não fiz nenhuma conciliação, nenhuma. Nas iniciais coloco o desejo de fazer a conciliação, mas os juízes têm despachado no sentido de que a conciliação pode ser feita a qualquer momento e que não tem agenda. Em alguns casos não tem agenda, ele acha desnecessário guardar aí 3, 4 meses, aí tem a conciliação, não dá acordo, aí começa o processo. Então, na prática tem sido isso, pelo menos nos meus processos, não sei se os colegas têm, né? Tem tido mais sorte. Outra coisa que eu preciso observar é que a OAB Federal tem brigado muito pela presença do advogado nas audiências do Sejusc, né? Existe aí um projeto de lei onde a OAB tem trabalhado muito e acredito que a tendência, né, doutor, a tendência vai ser realmente a exigência do advogado nas sessões de conciliação, no Sejusc, enfim. A classe, pelo menos a OAB tem trabalhado independente das nossas opiniões, né? Mas de qualquer maneira eu entendo que o advogado tem que conhecer essas ferramentas, porque faz parte do dia a dia, né? Eu já tive casos onde nós pudemos resolver os conflitos, né? Eu particularmente vou contar algo que acontece muito no escritório. Eu geralmente, quando sou procurado para fazer divórcio, eu faço uma sessão de mediação e conciliação, porque eu tento entender, né? Eu particularmente não gosto de fazer divórcio, né? De pôr fim a um casamento sem pelo menos compreender o porquê disso, e tenho tido mais sucesso, né, nessa conciliação, apesar de ficar sem os honorários do trabalho, mas para mim, pessoalmente, me satisfaz ver uma família estruturada. Então isso eu faço muito no meu escritório, doutor. Chega lá um casal querendo separar, eu procuro entender o porquê e tenho obtido êxito, às vezes, nesse relacionamento, nesse casamento, né, tem se mantido. Mas essa é uma ressalva que eu faço, cada colega tem o seu modo de pensar e agir, né? Mas é muito importante conhecer essas ferramentas, porque amanhã nós poderemos estar de frente de situações que exigem a nossa colaboração, como o doutor também colocou aqui na questão do acesso a inicial e saber, o colega saber conduzir da melhor maneira possível. Alguém tem algum questionamento? Depois eu vou passar a palavra aqui para a doutora Adriana fazer suas considerações finais. Perguntas? Essa plateia está muito tímida. Olha, doutora. Eu queria saber mais sobre essas cláusulas compromissórias contra
quanto à mediação e conciliação? Nos contratos, né? Que ele foi dito. Boa pergunta. Então, na verdade, a lei 13.140 é o marco da mediação. Vamos lá, lembra? Direito material, direito instrumental, processual. A forma como eu faço a mediação está no CPC. E a lei 13.140 fala lá as regras que a gente tem para poder usar a mediação. Então, vamos lá. Tem os princípios aplicáveis, a imparcialidade, isonomia, oralidade, e tem, em algum dispositivo aqui que eu não vou achar agora, a possibilidade de serem inseridas em contratos de qualquer espécie, e aí é uma discussão se contrato do consumidor, de adesão também pode ter, que a gente está tendo, uma cláusula dizendo o seguinte: olha, antes de você entrar no judiciário, você se obriga a comparecer numa mediação, numa câmara de mediação. Então teve lá uma questão relacionada ao litígio, um contrato, uma discussão de uma cláusula, um pagamento que não foi feito. Se você entrar direto com a ação judicial, e o seu advogado vai te alertar disso, você vai ter uma punição, uma sanção prevista no próprio contrato. Já entra perdendo. Eles chamam de honorários. Você já entra perdendo 50% dos honorários que seria arbitrado naquele processo. Tá? É mais ou menos isso aí. Então os contratos hoje eles têm esse dinamismo de provocarem e convencionarem que as partes, antes do contencioso, né, antes do contencioso que nós falamos, lembra, que é exceção do meu ponto de vista, participarem da arbitragem, da mediação, da conciliação e etc. Tá? Eu acho que é importante saber dessas informações, porque nós temos muitos contratos de adesão, né? Você faz lá um cartão de crédito. Então, se eu perguntar para os colegas quantos leram as cláusulas do cartão de crédito quando você aderiu, e sem contar que eles vão modificando essas cláusulas, te mandam um e-mail lá dizendo que modificou algumas cláusulas, então aí você passa batido, né? Essa é a realidade, né? Outro dia eu assisti um documentário americano falando justamente sobre essas mudanças, né? Nos contratos de cartões de crédito lá nos Estados Unidos, que o consumidor não percebe, né? E diante de uma demanda ele acaba mas o meu contrato, aí os caras informam, mas nós te mandamos, dando prazo para você se manifestar, etc. Passou batido naquele monte de documento cheio. Eu acho, doutora, que é importante saber, porque amanhã ou depois você pode ter um cliente que venha com uma demanda e você diz: olha, tem uma cláusula aqui obrigando e tal. Você participa. Tem isso. A doutora tem uma pergunta. Eu queria saber o posicionamento do senhor em relação ao mediador, que também é advogado, e se ele estaria impedido dentro da comarca de exercer. Então, eu tenho isso no meu artigo, até para mim foi polêmico, para mim não é mais. Então tem lá um artigo, deixa eu ver aqui. Na semana passada eu acho que a doutora falou sobre isso, né? Ela abordou alguns aspectos. Os conciliadores e mediadores judiciais, cadastrados na forma do caso. Se advogados, estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que desempenham a sua função. Esse dispositivo ele começou como comarca, foi para fórum. Cada vez que pulava da Câmara para o Senado, mudava. Comarca, ou seja, se fosse comarca, eu lá em São Paulo poderia atuar em qualquer lugar como mediador, teria que limpar Guarulhos, por exemplo. Aí virou fórum. O conceito de fórum é o local físico onde tem as varas judiciais. E aí virou juízo. Juízo, para mim, é a 20ª vara civil da comarca do Fórum Central. É aquela. Hoje o sistema é eletrônico, eles vão saber lá, porque eu tenho meu nome, minha OAB, eles vão passar por... O Ribas tem processo aqui, não dá para ele ser mediador desse caso. E vão tirar da minha pauta, por exemplo. Para mim é tranquilo. Agora, eu defendo que esse dispositivo é absurdo. Eu defendo um profissional sério, ético, que vai saber separar as coisas. Ele não vai, vamos lá, se valer do fato de ele ser um mediador tradicionalíssimo aqui na 4ª Vara Civil de Guarulhos, e por isso eu ganharia clientes, ter algum tipo de privilégio lá com a escrivã na expedição de uma guia, sabe? Eu penso dessa maneira, e esse dispositivo ele foi criado justamente por conta dessa desconfiança que eu acho absurda. Eu acho que não tinha que ter impedimento nenhum.
Até a questão da quarentena eu também acho que não tem. Você tem que ter bom senso. Você acabou de atuar como mediador por uma parte, você vai lá pegar o processo dela, meio incoerente, né? Meio sem sentido. Eu falo no sentido de Guarulhos, por exemplo, onde existe o Sejusc. Tá. E aí eu tenho o juiz responsável pelo Sejusc. Então eu gostaria de saber assim, se isso gera um impedimento. Então vamos lá, na fase pré-processual, não tem impedimento nenhum no meu ponto de vista. Só na fase processual. Mas na fase processual ele trabalha agora, em várias, vamos lá, várias na varas. fase pré-processual, se você advogou para alguém, você não vai, vamos lá, se você foi mediador de alguém, você tem 1 ano de quarentena. Eram 2, hein? Então vamos lá, fase pré-processual, eu fui lá, eu fui mediador e uma parte me procurou. Eu vou ter discernimento ético sobre você e falar, não dá para eu advogar por você não, porque eu fiz a mediação sua e eu tenho que ficar 1 ano sem poder ter nenhum interesse com você. Aqui em Guarulhos, por exemplo, nós temos o juizado especial, né? Nós temos 2 varas, né, no juizado especial. 3. Então, se você atua em uma vara, você não poderia atuar nessa vara, né? Sou mediador da primeira vara, eu estou impedido de litigar nessa primeira vara, não é isso? Mas na fase pré-processual não estou vendo impedimento. Eu acho que talvez o não problema esteja é sendo claro. quem trabalha no Sejusc. Porque no Sejusc o mediador faz audiência da 2ª, 10ª vara todos os dias. Porque envolve todas as varas. Envolve, nós não sabemos que vara. É que aqui as conciliações vêm não é fase pré-processual, já é judicial. Aí essa conciliação vai para o Sejusc. Aí seria o foro, na verdade. Porque, na verdade, o conciliador faz em praticamente todas as vagas. Né? Todas. A lei fala o seguinte, você se julgar impedido, você tem que imediatamente declarar e pronto, né? Não, mas Agora a lei ela tenta dar uma certa regra para essa questão, para não virar uma coisa muito subjetiva, né? É que nem o juiz, o impedimento e a suspeição do juiz, né? Impedimento é claro, não tem nem dúvida, né? Agora a suspeição fica numa seara, né? Numa zona nebulosa, que depende muito do que ele achar, né? E a questão da remuneração do mediador? O que o doutor acha? Se tem algum projeto, algum andamento? Então, existia um projeto do Fernando Capês, que em 2014, fizemos uma carreata, uma caravana para a Assembleia Legislativa. Eles divulgaram os 4 eventos que ia ter uma remuneração, era mais ou menos, senhores, algo em torno de R$60 ou R$30 por audiência, 2 UFESPs. Aqui eu nunca sei quanto que é o UFESP. 2 UFESPs por audiência. E aí foi aprovado, o Alckmin tirou foto, foi reeleito, né? E aí ele, na calada da noite, ele vetou o artigo que dizia que ele tinha que pagar a remuneração. Foi o passa-moleque do nosso governador, imperdoável. Ele tentou justificar, dizendo que a dotação orçamentária, por conta de princípio da Constituição do Estado de São Paulo, tinha que vir do próprio Poder Judiciário. O Judiciário não tem dinheiro e há uma previsão de algo em torno de 3 milhões para esse ano que não dá para cobrir a demanda até março. Não cobriu a demanda até março. Para pagar. E não estão pagando. Na verdade, eles usaram essa verba para o cafezinho, etc. Alguém mais? O doutor lá atrás. Com relação às cláusulas compromissórias do contrato, uma vez que está escrito lá que vai passar para a mediação e uma arbitragem, então a gente vai... Por exemplo? Sim, vamos imaginar que teve uma decisão do árbitro, e uma das partes não se satisfez com essa decisão. Existe a questão de um recurso à Câmara ou aí eu já busco o Judiciário? Então, a doutora vai falar semana que vem, mas eu falo para você. É assim. O que é arbitragem, senhores? É um método alternativo de solução dos conflitos. Então você sai do judiciário, vai para um gabinete maravilhoso com ar-condicionado, com advogados, tudo, né? E tem lá um árbitro que vai decidir o teu conflito de interesse. Quando que ele precisa do judiciário? Quando ele tem uma medida de força que não foi cumprida, por exemplo. Então assim, vamos lá, o árbitro decidiu que tem que ir lá e derrubar aquele muro que está, vamos lá, deteriorando o terreno vizinho. Precisa derrubar o muro, eu dou 36 horas para você derrubar o muro. Aí vai lá e não derruba. O árbitro não tem força policial. Aí ele pede uma medida de urgência para o judiciário. Agora,
ele não se mete, ele vai se meter na carta arbitral, eventualmente, na execução forçada daquela decisão, só isso. Tá? Ele não vai entrar discutir o mérito nesse caso, ele vai só... Eu acho que o exemplo mais... eu acho que aqui no Brasil nós não estamos habituados com questão arbitral, né? Mas você vê muito em grandes contratos, né, uma cláusula arbitral. Né? Nós tivemos um filme muito famoso que foi daquela advogada interpretada pela Julia Roberts, né, que foi resolvido com a cláusula arbitral. Né? Aquele acordo que fizeram milionário, etc., numa questão ambiental, e foi a arbitragem. Né? Mas é porque aqui no Brasil, na verdade, quem mexe com grandes empresas, né, já estão acostumados. Quase todos os contratos de grandes empresas envolvendo vultos milionários, ele já prevê uma cláusula arbitral para resolver no tribunal arbitral. Na verdade, o árbitro, ele é um técnico que tem muito conhecimento daquela matéria. Por exemplo, eu trabalho muito com seguro, contrato de seguro. Eu poderia ser um árbitro de contrato de seguro. Certo? Porque ele tem lá também as restrições da função profissional que ele exerce, etc. Né? Falando de filme, tem um filme chamado A Ponte dos Espiões, que é com Tom Hanks, e ele trata de uma situação conflituosa que foi na década de 60, na Guerra Fria, em que cai um soldado americano lá, só vou fazer uns spoilers aqui bem rápido. Cai um soldado americano na Alemanha Oriental, e eles prendem um espião aqui nos Estados Unidos, e começa toda uma negociação para a troca desses prisioneiros. E aí ele é corretor de seguros, o Tom Hanks no filme. E ele começa a se meter por cargas d'água, sei lá quais, e aí ele faz toda uma mediação em torno disso. E ele acaba sendo nomeado mediador americano para resolver o conflito da Baía dos Porcos e tal. É legal se assistir esse filme, é muito interessante. Né? Alguém tem mais perguntas? Bom, então só relembrando, né, semana que vem continuamos com o workshop sobre mediação, conciliação e arbitragem. Né? Esse workshop é uma realização do Núcleo de Mediação e Conciliação de Arbitragem aqui do Departamento Cultural. Tem o apoio da nossa diretoria do Departamento Cultural aqui da OAB Guarulhos. E eu faço um convite a todos vocês, nos acompanhar pela mídia. Né? Nós temos o nosso app, lá tem todos os eventos que nós fazemos aqui na nossa casa. E para nós é importante a participação de todos. Eu vou passar a palavra para a doutora Adriana fazer as considerações finais para encerrarmos. Perfeito. Farei duas considerações. A primeira em relação à última pergunta feita pelo colega, se a arbitragem, né, se o resultado dessa arbitragem, uma das partes entender que não foi benéfica a ela. Então, até em relação aos estudos que nós estamos fazendo, é justamente para nós percebermos que a solução dos conflitos, ela nos está nos possibilitando uma maior criatividade na utilização aí dos recursos, de modo que até mesmo nós poderíamos aplicar uma mediação após essa arbitragem, para que a pessoa tenha consciência de que aquele foi o melhor resultado, que aliás ela própria escolheu aquele método para apresentar uma solução para um conflito, no caso concreto. Então nós temos até essa possibilidade. Como o Dr. Cláudio Ribas comentou, então pode ter mediação e arbitragem, mediável, ou então ARP e MED. Existem aí essas possibilidades que exigem de todos nós envolvidos, no caso concreto, uma maior criatividade. E isso é benéfico. Não é? E a minha segunda consideração é, na verdade, o agradecimento pelo brilhantismo da sua palestra. Todo o conteúdo abordado, de fato, demonstra o impacto que a mediação, a conciliação, e nós vamos estudar ainda a arbitragem, causaram na prática da advocacia. Então, eu acredito que tenha sido muito esclarecedor para todos aqui. Eu fiquei muito satisfeita, já conhecia o trabalho do professor Cláudio, Dr. Cláudio, e por isso nós estamos compartilhando aqui na UAB. Então, muito obrigada. Dr. Cláudio, foi realmente um momento muito oportuno e eu tenho certeza que todos aqui sairão muito mais interessados em descobrir, em refletir um pouco mais sobre essa temática, que não se exaure nesse mês de realização do workshop. Então, que nós possamos estudar mais,
O único ponto que eu ainda entendo, como o senhor mesmo mencionou, que talvez alguém discorde, é com relação à participação do advogado na fase pré-processual. Porque eu olho para o nosso momento, para o momento do nosso país, a cultura brasileira, eu entendo que ainda o cidadão não está preparado para exercitar essa cidadania. Então eu vejo que o advogado, ele representa, né, o direito daquela pessoa. Então nesse momento eu ainda acho que é muito importante que o advogado esteja presente também na fase pré-processual, para que todos juntos possamos construir essa cultura de paz e até chegarmos naquele entendimento que foi muito também esclarecedor, o exemplo que o senhor trouxe da cultura oriental, para que um dia nós possamos chegar a esse nível de empoderamento. Sem dúvida nenhuma vai ser muito mais harmônico para todos nós. Então, muito obrigada. Bem, então, dito isso, eu vou dar por encerrada essa palestra, agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês aqui e agradecendo a todos vocês que estão nos vendo pelo Facebook, nos acompanhando. Muito obrigado. Lembrando que o vídeo ficará depois no nosso site, disponível para quem quiser rever, né? E encerro a palestra de hoje. Muito obrigado a todos. Depois eu vou fazer um convite para vocês tirar uma foto aqui conosco para ir para o nosso site, tudo bem? Muito obrigado, boa noite.